Boa noite, meus amigos. É um prazer estar aqui de volta para a gente falar do nosso querido Guimarães Rosa. Na aula passada a gente fez uma panorâmica sobre a obra e a biografia dele. E hoje eu quero retomar o tema central do Grande Sertão Veredas, já entrando nos detalhes do romance. E qual é o tema central que nós discutimos aqui? A questão do mito fáustico. O mito fáustico permeia não só o Grande Sertão, mas toda a obra dele e também a biografia dele. A gente viu que há uma incongruência enorme entre a tentativa que Guimarães Rosa fez de ser fiel à ortodoxia da Igreja Católica, basicamente na visão de Santo Agostinho sobre o mal, e aquilo que de fato era a sua experiência vital. Não ao acaso a gente viu que Guimarães Rosa prezava muito a literatura alemã com destaque para a obra do Goethe, que ele é o grande cantor do mal, o Goethe no seu Fausto. E não só cantou o mal, como cantou a modernidade inteira, cantou o Estado moderno, cantou, vamos dizer assim, a teologia protestante, especialmente aquela de origem calvinista, que é a ideia de que quem está salvo desde a eternidade. Faça o que fizer por aqui, a sua salvação está garantida. Essa é a mensagem última do Fausto. E como é que Guimarães Rosa conciliava isso no Grande Sertão Veredas? Ele não concilia. A contradição está exposta como uma fratura. A gente pode ver já nos primeiros capítulos, ou melhor dizendo, não tem capítulo no livro, nos primeiros parágrafos da obra. Ele começa com a palavra nonada, aquela expressão que muita gente achou que era uma criação rosiana, mas que na verdade era uma palavra em desuso na língua portuguesa, mas que é da língua portuguesa e da língua espanhola, tanto quanto o Cervantes já usava no magnífico livro Don Quixote. Muito bem. Como é que o romance principia? Primeiro a gente tem aquele epígrafe: o diabo da rua no meio do redemoinho. A pergunta que se coloca é: se o diabo não existe, por que fazer tanta ênfase na sua figura? Obviamente que para o Guimarães Rosa essa é uma questão premente, é uma questão existencial para ele. E ele aqui estava dialogando consigo mesmo. Ele não estava preocupado com as crenças populares propriamente ditas. Ele queria uma resposta. Esse livro é uma espécie de investigação e de uma exposição teológica, artística sobre o problema. E nós vamos ter que, já no primeiro parágrafo, ele mostra uma manifestação que poderia ser uma manifestação do mal, ou uma pseudo-manifestação do mal, que é o nascimento do bezerro deformado, que tinha uma cara de cachorro. Olha a questão do símbolo canino que é fundamental. E os populares que fizeram a morte, mataram o bezerro, né? Eles apenas confirmavam a suspeita de que um elemento maligno poderia estar ali. É claro que um bezerro que nasce com algum grau de teratologia pode ou não ser um símbolo, ou uma manifestação concreta. Mas o fato é que apareceu, e como ele está tratando disso, está fazendo um tratado sobre o mal, então a gente tem que entender que a coisa está no plano simbólico. Então,
primeiras linhas do romance. A epígrafe, nonada. Nonada é uma expressão para fazer a ênfase de que o mal não tem substância. E depois a questão do símbolo do bezerro deformado de nascença, né? Com a cara de cachorro, rindo como uma pessoa. Essa expressão é muito interessante. Pois bem, do outro lado a gente tem que o romance é sempre uma narrativa política. É sempre uma tentativa de interpretar o Brasil e de se engajar na sua transformação. O Guimarães Rosa, numa certa altura, vai dizer que a cidade mata o sertão. Mas é tudo que ele deseja. Que a cidade é a lei. Não é? Então, o embate é interior, é espiritual, mas o embate é também político-social. E se a gente olhar os personagens do Guimarães Rosa, a gente vai ter dois subgrupos, vamos dizer assim, duas divisões maiores, que é de um lado o governo, os soldados, o delegado, o tenente, né, as forças da ordem, e do outro os jagunços. Mas no meio dos jagunços a gente tem uma subdivisão, que eles estão, na batalha que ele descreve, em que Zé Bebel é feito prisioneiro, o Joca Ramiro comanda as duas correntes. Você tem a corrente de um lado, aquela que votou por soltar o Zé Bebelo, né? Que é o Sou Candelário, tem o Passos, o Goianá e o próprio Riobaldo, e a gente tem do outro o Ricardão e o Hermógenes. Quer dizer, na verdade, o Guimarães Rosa, sem querer provavelmente, na sua processo criativo muito rico, ele acabou por dar uma resposta alternativa a essa ênfase da redenção através do Estado moderno. Ou seja, pessoas como Medeiro Vaz, figuras como Medeiro Vaz, e como Joca Ramiro e o próprio Zé Bebelo, eles são uma espécie de nobres. E no meio deles é possível esperar que haja um império do direito natural. É isso que eles fazem. O próprio Joca Ramiro, ao soltar o Zé Bebelo, pratica o direito natural. De uma forma tosca, mas o faz. Então a resposta para os problemas brasileiros que ele enxergava, e que Vargas enxergava, e que a elite toda enxergava, não era necessariamente fazer a hipertrofia estatal, cuja consequência nós estamos a viver integralmente hoje. Qual era a alternativa? A alternativa era manter o estado mínimo que se tinha, as liberdades que se tinha e, de certa maneira, fazer prosperar essa ordem assentada nos homens bons, naqueles que praticavam o direito nacional, chamando os nobres à moda aristotélica. Esse é um assunto interessante que eu vou retomar nas aulas subsequentes também, porque isso fica latente no livro, mas já fica de uma maneira muito forte, porque se o Guimarães Rosa é um soldado, e literalmente foi um soldado da causa revolucionária, em 32, por exemplo, e depois foi ser embaixador do Estado Novo, ou pelo menos foi ser um diplomata do Estado Novo, a gente vai ver que ele estava à frente do processo. Ele era um homem participante do processo. Ele não só advogava, como ele se entregou a esse processo e ele cantou esse processo na sua obra. Então, ao mesmo tempo que ele via com grande admiração a masculinidade, a força heróica do jagunço, ele ao mesmo tempo queria destruí-lo, porque ele associava o jagunço ao caos, o que é uma coisa ao menos questionável, né? Muito bem. Outra coisa que eu quero recuperar com vocês é aquela ideia de que Riobaldo é uma figura do Rio. E o Rio São Francisco
tem nesse cenário da novela um símbolo extremamente importante. É o rio que separa os dois mundos. Ao norte do Rio São Francisco, a gente tem a terra dos jagunços, a terra da liberdade associada à coisa caótica. E ao sul, teríamos a ordem estatal, haveria o império da lei. Então a gente vai ver que o rio é esse embate. O Riobaldo é um homem dos dois mundos. Não é? Ele tanto é o jagunço, mas ele é um cara que aspira à ordem. Ele quer fazer a travessia do rio. E vejam vocês que a palavra travessia, ela é colocada em relevo o tempo inteiro. E o livro termina com essa palavra. Porque a travessia é justamente o meio que se sai do mundo e se vai para o outro. Há um elemento quase transcendental nisso aí, mas é também um elemento histórico bastante forte. Esse elemento histórico, na nossa história política, aconteceu precisamente com a Revolução de 30. Muito bem. E logo no início também ele vai fazer uma definição do que é sertão. Ao longo do livro tem várias definições, mas essa me parece a que é relevante, vamos dizer assim, a mais relevante. Né? Ele vai dizer que o sertão é onde os pastos carecem de fechos, onde um pode torar 10 léguas, ou seja, caminhar 10 léguas, 15 léguas, sem topar com uma casa de morador, ou seja, um vazio populacional. E onde criminoso vive seu Cristo Jesus, ou seja, o seu perdão porque não tem lei para puni-lo. Arredado do arrojo da autoridade, longe da lei. Então, essa definição de sertão é a definição que ele dá. Por isso que ele opõe o sertão à cidade. Quer dizer, a chegada das cidades, ou a urbanização que vai se verificar intensamente no período subsequente à Era Vargas, e mesmo durante a Era Vargas, é esse processo de erradicação do sertão, ou daquilo que ele chama do sertão, que é associado ao caos. Então a gente vê que os conceitos preliminares são precisos. A gente vai olhando, vai debulhando, vamos dizer assim, e a gente vai ficando com muita clareza do que seja o modo central da história. E mais na frente ele vai dizer o seguinte, ele vai associar a figura do diabo ou do demônio à figura do jagunço. Ele escreveu que quem de si de ser jagunço se entrete já é por alguma competência entrante no demônio. Então veja que ele opõe as tropas celestes associadas à autoridade de um lado e as tropas demoníacas associadas ao jagunço do outro. E isso, mesmo dentro da novela, isso não é verdadeiro. Por quê? Porque há essa subdivisão que eu já falei aqui. De um lado você tem o Medeiro Vaz, um Joca Ramiro, um Zé Bebel e o próprio Riobaldo. E do outro a gente tem Hermógenes e Ricardão. Então vejam que há essa contradição na narrativa, que não é facilmente perceptível. Se a gente não buscar o sentido da obra como um todo, você se perde nesse detalhe. A impressão que dá é que os jagunços formam uma homogeneidade. E a autoridade da mesma forma. E não é bem assim. Ele próprio vai dizer que tem um delegado lá que era chegado na tortura e gostava de humilhar as pessoas, pisar nos pés e por aí afora. Então mesmo as forças da ordem elas podiam ter um elemento demoníaco, que ele sempre associa a violência física ao assassinato e algo desse tipo. Né? E aí ele, na sequência, ele fala uma frase que é perfeita para tentar segurar essa contradição, que diz, o sertão está em toda parte. Ora, se está em toda parte, ele não pode ser confinado ao norte do Rio São Francisco. Ele também está no sul. É muito interessante esse jogo de palavras, são frases fortes, frases que ele vai cunhando ao longo do tempo. E aí nós vamos ter
que é preciso compreender isso aí. Por quê? Porque essa contradição do livro é a própria contradição que está na alma de Riobaldo. Do Guimarães, que é o próprio Riobaldo, digamos assim. Não podemos esquecer do elemento autobiográfico que está contido na obra, né? Pois bem, e qual é a tese fundamental sobre o mal que ele abraça? É a tese de que o mal está no homem. E aí ele faz uma metáfora deliciosa, logo no início também, que é a metáfora da mandioca doce, que ele chama, né? Versus a mandioca brava. Quem é da cidade e nunca viu uma plantação de mandioca não sabe bem o que significa isso, mas as pessoas que ainda têm raízes no interior, que já pisaram uma plantação, sabem disso. Tem uma variedade da mandioca que ela é alimentar, que serve para fazer farinha e que toda a gente come. E tem outra variedade que, se é consumida por engano, ela leva à morte porque ela tem um teor venenoso. Eu não conheço as propriedades, vamos dizer assim, botânicas da mandioca, mas há uma crença popular que ele endossa aqui, que ele narra aqui, de que a própria mandioca doce pode virar mandioca brava e vice-versa. O mal pode estar aqui ou ali, e ele é manejável e intercambiável. Então essa metáfora da mandioca, ela é muito própria para a gente falar, que ele vai dizer o seguinte: tem homens que nascem maus, tem homens que nascem bons, e ao longo da vida os bons podem se tornar maus e maus podem se tornar bons. E mais, que às vezes homens muito bons para a família e tal e coisa, são ruins para estranhos ou para terceiros. Então ele vai mostrar que esse mal, às vezes ele não é uma coisa confinada, ele varia, né? Então essa imagem da mandioca, eu particularmente adorei, é uma imagem deliciosa, e ele tirou de uma realidade extremamente próxima de quem conhece os sertões. E aí ele começa, inclusive, nominando os diversos nomes do demônio, né? Ele faz isso em 2 momentos, ele faz uma extensiva exposição dos nomes que se usa para falar do mal, né? Então, capiroto, o que chega, a besta, rincha-mãe, sangue d'outro, muitos beiços, e por aí vai, né? E faca fria, fancho bode, Hermógenes. O Hermógenes já é um prenúncio do Hermógenes, o personagem, né? E tem uma outra coisa interessante no diálogo inicial, é a respeito das religiões. E aqui mostra também o caráter um tanto gnóstico do próprio Guimarães Rosa. Ele vai nos informar que o compadre meu Clement é um espírita kardecista. Ele até grafa o nome do Kardec de uma maneira bem abrasileirada. E ele diz que todas as religiões são válidas. Obviamente que um cristão não poderia dizer isso, né? E que ele se vale de todas para tentar proteger-se a si mesmo, né? Então, aí ele emenda que nunca viu o diabo, nem espírito, nunca vi. A gente sabe da história do romance, que vai ter a tentativa do encontro com o demônio que não se sucede, mas a gente viu por aquele depoimento do Augusto de Campos que o próprio autor tinha suas experiências diretas com o mal. Não se sabe a extensão disso. Eu não tenho fontes para falar disso. Mas se sabe que existia. Então a gente tem aí, de novo, uma afirmação categórica negada pela biografia do autor. A impressão que eu tenho é que a luta de vida do Guimarães foi essa luta. E não podemos esquecer que ele era um homem genial. É um homem que, muito jovem, já falava muitos idiomas, tinha a facilidade do verbo. Né? É um homem que fez-se médico num tempo que a medicina era um negócio quase mágico. As vagas oferecidas eram muito poucas, e ele se formou com distinção e foi o orador da turma.
Isso mostra o destaque que ele teve. Também tivemos que ele depois quis sair da medicina, fez-se oficial médico. Depois ele passou com muito brilho no concurso do Itamaraty. Isso mostra que ele era um homem de gênio. Eu tive um depoimento muito interessante. Eu sou amigo do embaixador Meira Pena. O embaixador Meira Pena fez o concurso em 1936, ele me contou recentemente. E ele o fez porque ele assistiu o concurso no qual estava concorrendo o próprio Guimarães Rosa. Ele se inspirou no Guimarães Rosa para entrar na carreira diplomática. Foi um acontecimento extraordinário, porque ele corrigiu até mesmo a sua banca examinadora. O relato muito pormenorizado desse processo está naquele livro Relembramentos da filha do Guimarães Rosa, aquele que eu mostrei a semana passada para vocês. Isso mostra que ele não foi um homem comum, é um homem de gênio, um homem que nasceu para brilhar. Onde entrou, era o primeiro de todos. Ele não entrou para ser aluno, entrou para ser professor. Ele já tinha publicado um livro de poemas nos anos 30, ganhou prêmio com ele, depois voltou a escrever, a publicar pelo menos, em 46, quando chegou à luz o Sagarana. Então essa experiência criadora, extraordinariamente brilhante do Guimarães Rosa, pode nos revelar que esse duelo vem de suas experiências interiores. Eu não estou afirmando que isso houve, eu estou dizendo que é possível que tenha havido. Eu volto a insistir que ele era um homem muito reservado e não gostava de falar dessas coisas. Não dava entrevistas e etc. Né? A gente viu no depoimento que ele deu ao Gunther Lorenz, né? Que eu mandei para todos vocês. E aí na sequência ele vai dizer: o diabo vive dentro do homem, ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos. Solto por aí, cidadão, é que não tem diabo nenhum. Insisto que essa afirmação é incoerente com o conjunto da obra, com a sua frase de epígrafe, com a própria temática da obra e com a própria biografia do Guimarães Rosa. Muito bem. O que nós vamos ter de importante para falar nesse ponto? A respeito da simbólica dos nomes. Né? Eu já tenho falado algumas coisas, mas é importante a gente perceber que o nome Reobaldo, ele está próximo. Eu tentei ver como é que poderia ser o significado do nome Reobaldo. O Luiz Roncari vai associar o nome Reobaldo, ou aos nomes dados ao personagem ao longo da novela, né? Nós temos Reobaldo, depois temos Tatarana, e depois nós temos o Urutu Branco. E o Luiz Roncari, por algum motivo que eu não sei, ele fica associando esses nomes com a tradição dos nomes da literatura brasileira. O Macunaíma, o Brás Cubas e outros, né? E como se fosse uma coisa negativa. E eu não vejo assim. Eu acho que o Luiz Roncari deve ter cometido algum engano aqui nesse processo, né? O Reobaldo, para mim, é uma variação de algo como o Teobaldo, alguma coisa assim. Se nós pegarmos o significado do nome Teobaldo, a gente vai ver que é algo assim como uma pessoa audaciosa, como o povo. É o significado de dicionário dele. Se pegar um nome como Arquibaldo, que dá uma variação também, é uma coisa como sagrado e nobre. Então o que ele fez? Eu acho que ele misturou o sufixo baldo com o próprio nome Rio, que é o grande símbolo desse livro, não é? E isso foi um negócio extremamente sonoro e significativo. Então, ao nascer ele recebeu o seu nome por quê? Porque ele era um homem do Rio. Por ele ser um homem do Rio, ele era um homem dos dois mundos, do norte jagunço e do sul das leis. Quando ele vai se chamar Tatarana, a gente vê quando ele tem o batismo como jagunço. Eu
penso que é uma homenagem a Lampião. Por quê? Porque Lampião se chamou Lampião, Vigorino Ferreira adquiriu a alcunha de Lampião em combate, porque ele atirava muito bem e rápido, e o fogo da sua arma jamais apagava, como mais ou menos é o Tatarana. Quer dizer, eu acho que o fato de ser lagarta de fogo, etc., e ele de ser um atirador exímio, intuitivo, não é? A gente vai ter aí que ele é um nome modificado, por assim dizer, do Lampião. Foi de uma extrema criatividade e me parece que é difícil discordar dessa constatação. E finalmente a gente tem o símbolo do cruzeiro, da cobra que tem um cruzeiro na cabeça. E aqui, de novo, a gente tem algo de autossimbolismo. O que é a serpente? Aquilo que rasteja, é o mais baixo, né? E o que é o cruzeiro? No caso brasileiro, o Cruzeiro do Sul, é uma constatação astronômica. Então aquela cobra simbólica, que ela é albina, ela é branca, portanto ela não é preta, vamos dizer assim, uma cobra do bem, uma cobra que tem um significado positivo, nós vamos ter aí que é como se o mais alto encontrasse o mais baixo. É um símbolo de totalidade. Então a gente vê aí que esse é um símbolo extremamente positivo. É um símbolo criativo até. Aquele que consegue a totalidade é aquele que se realiza em vida. É como se ele dissesse que a vida do Reobaldo foi plena e cheia e realizou-se. Como aliás foi a própria existência do escritor Guimarães Rosa. Então a gente tem aqui que esses nomes são de alta complexidade, são altamente simbólicos, mas se a gente analisar nessa ótica não são de difícil análise, ao contrário. E aqui eu acho que vale a pena a gente já olhar essa questão do feminino, que vai entrar agora na parte mais avante do livro, do feminino que se dá a Reobaldo. Aqueles que conhecem a obra do Jung sabem que o feminino se dá ao masculino de 4 formas fundamentalmente. Você tem o elemento guerreiro, é a Atena, tá certo? O elemento amoroso sexual, que é a Vênus. Você tem o elemento, vamos dizer assim, da ordem, que é do matrimônio e tal, que é uma espécie de Deméter. E tem também um elemento quarto, que é a visão sacerdotal, vamos dizer assim, ou a visão religiosa. Então esses 4 femininos estão na obra. 3 deles são associados a mulheres com as quais ele teve diretamente contato. Primeiro a Norinhá, que podemos associar a Vênus, tá certo? Ao sexo enquanto tal. Nós temos a própria Otacília, né, cujo nome é associado ao número 8 de totalidade. Que é a mulher que ele escolhe para casar, que vai construir famílias e ter filhos, que seria uma espécie de Deméter, não é? A deusa do matrimônio. E nós temos a Diadorim, que é a guerreira. Quem seria a quarta? Eu comentei com isso na palestra que eu dei no sábado, e até pus na internet para quem não viu, para ver. Eu tinha dito que esse era um elemento ausente da obra. E aí aquele negócio ficou na minha cabeça, eu falei, não é possível, porque as coisas dos arquétipos, raramente elas acontecem no plano consciente e raramente acontece num plano incompleto. Eu na verdade, estava errado no sábado. Eu digo para vocês aqui, retificando aquilo que eu disse. Há o 4º elemento sacerdotal ou religioso no feminino que se relaciona com o Reobaldo. Aqui eu me refiro a Ana dos Úzala, a mãe da Nhoriná. Ela é uma bruxa, ela é filha de família de ciganos. Ela que faz previsões. Ela é a bruxa, portanto ela é a sacerdotisa. Claro que ela não é diretamente uma amante dele, mas é uma mulher que se relaciona com ele. E é a mãe da Norinhã. Então a gente pode enxergar perfeitamente bem que o arquétipo masculino que enxerga essa visão quadripartite do feminino está integral, não está incompleto, como eu disse no sábado. Eu tinha me esquecido da mãe da Norinhã. E aí eu acho que começamos a ver o livro como a sua estrutura é. O livro é, primeiro, uma descida e depois uma subida.
o Dr. Jung diria que é uma descida em espiral para depois ter uma subida em espiral. Isso é um padrão que acontece não só em obras literárias, mas na alma humana em geral. O Jung relata N sonhos em que essa realidade se manifesta. Então o que nós temos? Que ele está no começo da narrativa, ele fala do mal, do diabo, o nome do diabo, e começa a colocar os personagens, aí fala das mulheres, e aí nós vamos ver que há uma decisão do Medeiro Vaz de atravessar o liso do Sussuarão. O que é o liso do Sussuarão? O próprio livro nos informa, é o inferno, um lugar inóspito, sem água, sem vegetação, sem animais. É o inferno. Então a gente vê que ele começa a falar do mal e começa a falar que ele vai mergulhar nos infernos. Qual é o poema que mais exaltou essa imagem de começar a jornada do herói pelos infernos? Claro, é o Dante Alighieri, na Divina Comédia. Então aqui nós temos um modelo, e muita gente já associou o livro do Guimarães Rosa à obra do Dante Alighieri. E nesse aspecto ela é basicamente uma caudatária do Dante Alighieri. Mas não porque ele estivesse querendo imitar o Dante Alighieri. É porque a realidade da alma se dá nesses termos. Primeiro tem o mergulho do inferno, para depois se emergir no paraíso ou na visão celestial. Esse é o padrão que está em toda parte. E aqui também. Não é? Então, e eu quero mostrar para vocês um trecho que é extremamente marcante no livro para mostrar esse caráter arquetípico da narrativa do Guimarães Rosa. Eu desmarquei a página aqui sem querer, eu só vou achar. Espera aí. Muito bem. Isso aqui mostra que esse livro não foi escrito meramente num processo criativo mental, vamos dizer assim. Né? Essa página, quem comprou a edição da Saraiva está na página 60, mas é facilmente encontrável logo no comecinho. Né? É quando ele encontra a Noriná, e aí nós temos algumas revelações importantes. Né? Então eles estão para entrar no liso do Sussuarão. Veja só como isso é importante. Estão para entrar nos infernos. Eu vou ler para vocês porque é importante isso aqui. Quem tiver o livro pode tentar achar. Digo, outro mês, outro longe, na Aroeirinha, fizemos paragem. Ao que, num portal, vi uma mulher moça, vestida de vermelho, se ria. Quem é a mulher moça vestida de vermelho? É uma espécie de Lilith. É a própria Noriná. É uma espécie de pomba-gira, se pega na nossa linguagem popular. Falou para ele, né? Ó moços, a barba feita. A barba é um elemento de masculinidade, ela reconhece isso nele. Na frente da boca, ela quando ria tinha todos os dentes. Mostrava em fio, ou seja, era uma mulher jovem no sentido expresso, os dentes revelam a juventude. Tão bonita, só. Eu apiei, amarrei o animal num pau da cerca. Pelo dentro, minhas pernas doíam. Portanto que desses 3 dias a gente se sustava de custoso vará, ou seja, estava cavalgando. Circunstância de 30 léguas. De Adorina eu estava por perto para me reprovar. De Adorina pegava no pé dele com as mulheres. De repente, passar. Isso aqui é muito importante, é extremamente importante. É uma imagem de sonho, isso não é uma imagem da razão. Como vem do nada. Quem fez o curso do Cervantes comigo, lá o Don Quixote, lembra da história das boiadas que apareceram, passando por sobre o Don Quixote, que apareceram do nada. Aqui é muito semelhante àquilo, olha só. De repente, passaram aos galopes e gritos
uns companheiros que tocavam um boi preto, a cor preta é importante, que iam sangrar, iam sacrificar e carnear em beira da água. Então era um sacrifício de um boi preto. Em beira d'água, água que é a fonte da vida. Então eles estavam fazendo um sacrifício de um boi preto ao elemento terra, portanto o elemento da profundeza. Então a gente tem aqui um elemento sacrificial anterior à sua entrada no inferno do liso do Sussuarão. Eu nem tinha começado a conversar com aquela moça e a poeira forte que deu no ar ajuntou nós dois. A poeira os envolveu como se fosse uma nuvem mágica. Um grosso rojo avermelhado. Tem um elemento infernal aqui do vermelho. Então eu entrei, ele entrou na casa da mulher de vermelho. Tomei um café coado pela mão da mulher. O que é o café coado? É uma espécie de poção mágica. Tomei refresco, limonada e pera do campo. Se chamava Nhoriná. Recebeu meu carinho no cetim do pelo, ou seja, ele consumou o ato sexual. A alegria que foi feito o casamento esponsal. Casou com ela. A mangaba boa só se colhe já caída no chão de baixo. É a justificativa para ter tomado uma mulher prostituída como esposa. Nhoriná. Depois ela me deu de presente uma presa de jacaré. O que é o jacaré? O jacaré é um animal pré-histórico. Uma presa dele é um elemento pré-histórico que ele carrega como amuleto. É um animal de sangue frio. Né? Para traspassar no chapéu. Com talento, ou seja, com poderes contra a mordida de cobra. E me mostrou para beijar uma estampa de santa, dita meia milagrosa. Muito foi. Aí na sequência chega a mãe dela, que é a Ana do Zusa, que é a personagem que eu citei, que poderia ser associada ao elemento sacerdotal. Então essa cena que ele narra aqui, definitivamente não é uma cena comum, é uma cena, vamos dizer assim, quase um quadro de sonhos. Então ele pode ter narrado um sonho aqui. E era de extremo relevo simbólico, por quê? Porque é um gesto de sacrifício de um boi preto, ou seja, um boi associada aos infernos, na beira da água da vida, dentro da terra. É um sacrifício na terra. É um sacrifício não para os céus, mas para a terra, ou para os infernos. Então é uma cena de grande força poética e de grande força simbólica. E você tem que associar a isso a mulher jovem, uma espécie de Lilith, vestida de vermelho, uma pombagira, que se dá em matrimônio com a consumação do coito matrimonial. É uma cena espetacular que provavelmente o Dr. Jung faria uma excelente análise para vocês. Eu não sou capaz de fazer. Mas o ponto é que não se pode ler esse livro sem ter esses elementos simbólicos presentes em mente. Senão o livro não é compreensível. Então ele tem aqui algo equivalente ao Dante Alighieri, tá certo? A Divina Comédia, um mergulho nos infernos, que ele vai chamar de liso do Sussuarão. E aí você tem que no portal desse negócio tem essa casa com essa mulher jovem, uma coisa muito estranha, né? Vestida de vermelho, infernal, e enfrenta eles, passa os cavaleiros que levantam a poeira mágica lá e os envolve, e assim é consumado o casamento. Mas o que a gente vai saber logo na sequência é uma coisa extremamente importante. A mãe, a Ana do Zusa, chega, conversa com eles, e ela vai dizer que Medeiro Vaz tinha decidido entrar no liso do Sussuarão. Ela revela um segredo.
E aí, o que é que você vai descobrir depois? Quem é que vai segredar ao ouvido do Medeiro Vaz a decisão de entrar no liso do Sussuarão? Ninguém menos que a própria Diadorim. Vejam vocês que coisa interessante. A Diadorim é que vai levá-lo como se fosse um Virgílio levando o próprio Dante aos infernos. Ela toma a decisão. Então aí você tem que a saga do herói tem que primeiro mergulhar no infernal, para depois emergir dele. Muito bom. Eu gostaria que vocês depois lessem esse trecho com calma, à luz da exposição que eu estou fazendo para vocês. Porque é um dos pontos fundamentais do livro. Então você tem a descida nos infernos, a prostituta sagrada, ou a infernal, que é um casamento, você tem o sacrifício do boi. Então todos os elementos essenciais para um processo de iniciação. Primeiro é preciso mergulhar na Nigredo, é isso que ele está dizendo. Né? Muito bem. O que é importante é a gente voltar na questão política. Né? O livro, a gente vai ver que os personagens vão intercambiando. Ora estão dos lados das forças da ordem, é o caso do Zé Bebelo, ora estão dos lados da força do caos, vamos dizer assim, ou da liberdade, como eu digo hoje. Né? Eu não tenho dúvida que todos nós brasileiros perdemos com a Revolução de 30. E perdemos o bem mais precioso que foi a ampla liberdade que existia nesse país. Hoje nós somos um país muito menos livre, eu diria até mesmo quase que ausente de liberdade. Tudo agora emana de ordens estatais. E a gente poderia ter um país enriquecido sem ter que ter passado por esse processo. Esse é o ponto que eu defendo. Né? E o próprio livro reconhece essa hipótese ao atribuir esse caráter benigno a figuras como Medeiro Vaz e a figuras como Zé Bebelo e o próprio Riobal. Né? Então a gente tem que olhar o que poderia ter sido. Quer dizer, o Brasil poderia não ter se desenvolvido desde 30, essa hipótese eu acho que não existe. Quer dizer, ele poderia se desenvolver do jeito que foi feito, com a proeminência do Estado, ele poderia se desenvolver com a proeminência das famílias, como foi na Inglaterra, como foi nos Estados Unidos, e como havia sido aqui no Brasil até 30. Quer dizer, a imagem que se tem que antes de 1930 nada existia nesse país, ela é rigorosamente falsa. O Brasil já estava em processo de amadurecimento industrial, de uma agricultura desenvolvida, por exemplo, a do café, né? E a coisa estava caminhando. O que o Vargas foi simplesmente interferir e passou a fazer gerência do processo onde não precisava ter feito. Então, se aceitarmos essa tese, a gente pode dizer que houve aí, na verdade, uma invasão, vamos dizer assim, das forças ligadas ao estatismo que usurparam o poder. E como eles usaram o aparelho estatal ele é uma coisa crescente e cumulativa, e ele se opõe ao indivíduo, e o indivíduo em família também, então, com o passar do tempo, o Estado se tornou tão grande, tão gigante, tão poderoso e tão armado, que não era mais possível lhe fazer frente. Eu defendi para vocês aqui, na aula passada, que a Revolução de 30 só foi possível porque o Estado Central era fraco. E os movimentos que a gente viu, mesmo os movimentos separatistas como Farroupilha, só foram possíveis porque o Estado Central era fraco. Mas esse Estado Central fraco era uma coisa boa em si. Então, hoje,
a minha crença, a minha luta, todo sempre agora, tem sido para a gente tentar reduzir o Estado. Se não é um Estado mínimo, pelo menos é um Estado suportável. E não deixar que as esquerdas maximizem o seu projeto fáustico de uma maneira completa. Muito bem. Vamos falar um pouco agora da simbólica dos nomes. A gente tem, o Luiz João Cairo fez um trabalho magnífico de pesquisa. Eu estou em desacordo em quase tudo com o que ele escreveu, mas eu louvo que o Luiz João Cairo é um desbravador, é um cara que trouxe as coisas à tona. Inclusive essa leitura que eu queria fazer da história política do Brasil sob a luz do Guimarães Rosa, ele fez em toda a sua obra. Só que ele faz de uma maneira diversa, vamos dizer assim. E eu estou em desacordo com a tese final, mas estou de acordo com o mote investigativo e com o processo de investigação, né? Então a gente vai ver que, por exemplo, a figura do Zé Bebelo, o Luiz João Cairo vai associar, por exemplo, a figura do Rui Barbosa, né? Então o Medeiro Vaz ele vai associar a figura do próprio Getúlio. O Medeiro Vaz ele vai associar, não, Medeiro Vaz não, o Joca Ramiro ele vai associar a Dom Pedro II e ao Barão do Rio Branco. E o seu Ornelas ele vai associar ao Getúlio e também ao Oswaldo Aranha. Então você vai ver que os personagens que aparecem têm correspondentes históricos. Você pode estar em desacordo, tudo bem, tem muitos que são questionáveis. Essa sugestão do Luiz João Cairo, no entanto, ela tem um poder muito grande, porque vai mostrar que esses personagens eles foram compostos, e muitos deles, o próprio Joca Ramiro, ele vai dizer, é Dom Pedro II, ele é o rei por natureza, tem uma frase lá que está colocada, né? Ele tem uma coisa majestática, né? Mas também do Barão de Rio Branco. Então ele pega traços de personalidade de várias personalidades públicas e põe na construção daqueles que ele criou aqui, né? Então nós vamos ver que essa forma de fazer a coisa torna ainda mais forte o caráter, vamos dizer assim, fáustico do livro. Se o livro tem um caráter fáustico pessoal, vamos dizer assim, é a própria realização do autor Guimarães Rosa, e de certa forma é uma espécie de triunfo autobiográfico fáustico, é também o relato do triunfo fáustico coletivo dos brasileiros. Então nós temos aqui dois planos, né? Quando entra a questão do Estado, essa questão do Estado ela é sempre uma questão coletiva. Então ele reflete uma questão coletiva. A gente não pode esquecer que os anos 30 e mesmo os anos 40 a gente tem esse forcejar para a realização do mito fáustico do Brasil. Nós temos a primeira revolução, tomada do poder pela força. Segunda ditadura. A frase que o Juarez Távora, em 1930, falou para, acho que foi para Assis Chateaubriand, e os jornalistas estavam próximos, né, quando eles chegaram ao Palácio do Rio de Janeiro, Palácio Catete, ele disse, agora vamos instituir a ditadura. Era a ditadura nos termos positivistas, né? A vontade geral estava ali. Depois nós tivemos a luta dentro do próprio movimento revolucionário, né? O movimento 30 foi contestado depois de 35, a tentativa de revolução comunista, com um dos tenentes, que era o Prestes, um dos que fizeram a Revolução de 30. E depois a gente teve a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que por muito pouco não se deu ao lado da Alemanha nazista. E o Vargas, de uma forma muito sagaz, trocou o apoio brasileiro pelo quê? Por um fator que faltava no nosso processo de desenvolvimento industrial, que era a indústria siderúrgica. Aí nós temos a indústria siderúrgica de Volta Redonda, nasceu desse processo negocial. Então a gente tem aí o próprio projeto fáustico se realizando.
né, que vai culminar com a inauguração de Brasília em 1960. Então, nós temos governos que se alternam, mas não é uma quebra de continuidade de propósitos. O que nós vamos ter, uma coisa interessante, é que há uma certa unidade de governo até 1985. Teve um solavanco em 85, mas a coisa já voltou para o seu leito. E o que prova que toda a nossa gente, todo o nosso povo, e portanto todos os nossos políticos concordam que o Estado tem que estar a serviço do desenvolvimento, que essa acumulação de bens e usando as forças estatais e a emissão de dinheiro para pagar as contas. Essa é a loucura fáustica que a gente vê por aqui. Muito bem. Na sequência a gente vai ter o mergulho no liso do Sussuarão, o mergulho nos infernos. A descrição é muito interessante, a paisagem, né? Os sofrimentos e depois os tipos que vão aparecendo. Na aula que vem nós vamos adentrar com mais detalhe nesse ponto, porque ele é crucial. A gente não vai entender o Grande Sertão Veredas se a gente não compreender com clareza qual é o símbolo que se formou a partir do liso do Sussuarão e com todo esse movimento preliminar primeiro da exposição de que o diabo não existe. Ao mesmo tempo que o diabo não existe, eles vão entrar no inferno. Ora, mas se o diabo não existe, como é que você vai entrar no inferno? O inferno é a residência demoníaca. As coisas são incongruentes, né? Então a gente vai ter todo esse projeto, esse processo mágico, vamos dizer assim, dessas núpcias com a Noriná, com esse sacrifício do boi preto, com esse regar do chão com o sangue desse boi no sacrifício, na beira da fonte, né, a água da vida. Então a gente tem aí todo um processo simbólico que é preciso ser compreendido. Eu penso que a gente deve olhar. O Luiz Roncari, ele sugere que a figura geométrica da narrativa é um poliedro. Eu não concordo com isso. Eu acho que ele vai dizer que é assim que se dá a narrativa. Eu penso que é uma falsação. Na verdade, o que nós temos, o que o Jung demonstrou, é que é um processo de descida em espiral, que depois vai ter um processo de subida em espiral, até chegar à luz. Né? Então a gente tem aí alternativas de ideias. O livro que eu mostrei para vocês, do acesso lá ao link, né? O Amor e o Poder, o Brasil de Rosa, né? Esse aqui, o Luiz Roncari, esse aqui que eu passei o link para vocês, está disponível, não precisa comprar, mas dá para ler tranquilo pelo site do Gmail, lá, do Yahoo. Né? Então a gente tem que essa tese, eu não concordo também. Quer dizer, é mais um ponto do Luiz Roncari que eu acho que não está perfeito, vamos dizer assim. Mas o que vale do Luiz Roncari, eu volto a insistir, é o insight, é a descrição do fato. A conclusão é que não é boa. Né? Então se a gente pensar em termos de descida, parâmetro do Dante Alighieri, né? Primeiro você entra no inferno, para depois caminhar em ascensão até a luz, né? É importante. Aliás, o Roncari também vai criar nesse livro uns capítulos em que ele vai dizer que o próprio Reobaldo é um Apolo. Ele vai compor a história do personagem desde os primeiros contos lá de Sagarana, para dizer que ele é Apolo, irmão de Atena, que é irmão de Adorim. E aí nós temos que a história pessoal do Reobaldo qual é? Ele nasceu de uma prostituta, de pai desconhecido, tanto na vida como nos documentos. O Guimarães Rosa é muito enfático ao dizer que é um nascimento bastardo, vamos dizer assim. Então, e depois vai dizer que isso era comum no sertão. Essa tese é importante, que era uma das características do mestiço. Né? A gente vai pegar nos textos que eu falei para vocês aqui, do
do Oliveira Viana. Eu até vou mandar o link para vocês fazerem o download do texto do Oliveira Viana, né? E também em todos os autores que olharam, porque o Brasil é um país que você tem basicamente o cruzamento de elementos brancos, inicialmente com índias, depois com negras, e depois todas as raças entre si, formavam mestiçagem. Então, o que nós tínhamos? Que basicamente, sobretudo o mestiço, qual é a história dele? É a história de um bastardo. Frequentemente não sabia quem era o pai, né? Às vezes sabia, mas não podia saber, porque às vezes ele era o dono da fazenda e ele era um escravo, ou um agregado qualquer. Então essa formação do mestiço está na figura do Reobaldo. E aí tem aquele diálogo interessante entre ele e o Diadorim, que ela fala que não teve mãe. E aí na sequência ele fala, eu não tive pai, nasci de pai desconhecido. Não é? Então a gente vê claramente que há uma associação entre os dois. E o Luiz Roncalho vai dizer, ó, isso é Apolo, aí você vai dizer Lélio, os personagens anteriores, né? O Salatiel, o Lélio e tal, e vai dizer, vai chegar a figura do Apolo. E a Diadorim seria esse elemento de Diana, e que eu me refiro mais a Atena, porque me parece mais correto, né? E supostamente seriam irmãos. Quer dizer, fica a sugestão no livro de um elemento parental entre Diadorim e o Reobaldo. Então nós estamos falando também aqui de um outro elemento extremamente importante do ponto de vista da psique, que é o incesto. O tempo inteiro o elemento do incesto também está presente na obra do Guimarães Rosa. É claro que a gente está vivendo aqui, está falando aqui de uma perspectiva mitológica, mito poética, se quiser colocar assim. Mas não podemos esquecer que isso também está dentro das possibilidades do romance, né? Bem, o ponto é que nós temos aqui uma obra épica. Eu falei para vocês que era épico porque a gente tem uma saga de um herói. Um herói que vem no mundo muito obscuro, né? E já pequenininho a Diadorim aparece para protegê-lo, e ao longo da sua existência, a Diadorim reiteradas vezes aparece para protegê-lo, é seu próprio anjo da guarda, e no final ela morre, né? E aí o gênio do Guimarães Rosa transforma aquele amor numa coisa impossível, porque a Diadorim desde pequena vestia-se à moda masculina. Então ele tinha uma enorme vergonha de si e uma enorme dúvida, porque como é que pode um homem se apaixonar por outro? E na verdade ele não estava se apaixonando por outro, mas por outra. Ela era fêmea. E nós temos associado a isso também um outro elemento que a gente precisa lembrar aqui, que sempre que há uma ambivalência sexual, ou a gente está diante de um anjo, ou a gente está diante de um elemento demoníaco. No caso aí eu estou convencido de que é o elemento angelical, pelo papel desempenhado por Diadorim no processo. Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje, meus amigos. Esse panorama do introito do livro e essa questão do mergulho nos infernos como uma analogia ao livro do Dante, né? E a própria Diadorim funcionando como o Virgílio funcionou para o Dante Alighieri no seu poema. Eu considero que era isso que eu queria falar para vocês hoje, e eu devo retomar a aula que vem nesse ponto. Agora a gente vai pegar reta ao texto, como eu fiz hoje, para tentar chegar nas duas próximas aulas ao âmago do romance. Meu boa noite e muito obrigado a todos. Boa noite, meus amigos. É um prazer estar aqui de volta para a gente falar do nosso